Rafael Albuquerque odiava aquelas festas. Odiava os olhares de piedade mal disfarçada. Odiava as conversas forçadas sobre superação. Odiava principalmente a forma como sua própria família o exibia como se fosse uma peça de museu. Vejam como ele está bem apesar de tudo. Vejam como somos uma família unida. Mentiras embaladas em sorrisos de revista. 6 meses atrás, ele era diferente. Competia em corridas de kart profissionalmente. Estava prestes a assinar com uma equipe europeia. Vivia a vida com a intensidade de quem tinha 23 anos e o mundo nas mãos. Então veio o acidente. Uma falha mecânica durante um treino. O carro capotando, o impacto. Quando acordou no hospital 3 dias depois, os médicos foram claros. Sua coluna havia sofrido trauma severo. Ele voltaria a andar, disseram, mas nunca como antes. Competir estava fora de questão. O que os médicos não disseram, mas que Rafael descobriu sozinho nas semanas seguintes, era que a recuperação exigia algo que ele não tinha mais: vontade de lutar. A fisioterapia doía menos que o vazio que sentia ao acordar todas as manhãs. As sessões de reabilitação eram tecnicamente eficientes, mas emocionalmente áridas. Todos tratavam seu corpo como uma máquina quebrada que precisava de conserto. Ninguém perguntava sobre sua alma. Sua família tinha dinheiro suficiente para contratar os melhores profissionais do país. Fisioterapeutas renomados vinham à mansão 3 vezes por semana. Equipamentos de última geração enchiam o que antes era sua sala de troféus. Mas Rafael havia parado de comparecer às sessões há 1 mês. Para que se esforçar? Ele nunca mais seria quem era. A cadeira de rodas não era o problema. O problema era que, junto com os movimentos perfeitos das pernas, ele havia perdido a si mesmo. Rafael, presta atenção. A voz grave de seu avô, Geraldo Albuquerque, o trouxe de volta ao presente. Estavam em um dos salões menores, onde seu pai, Marcelo, conversava com 3 homens de meia-idade sobre investimentos. Estes senhores representam um fundo internacional. Querem saber sobre nossos projetos sociais. Projetos sociais. Rafael quase riu. A família Albuquerque fazia caridade da mesma forma que fazia negócios, calculando retorno de imagem. Aquela festa beneficente, por exemplo, custaria mais do que o valor arrecadado para as instituições, mas geraria matérias em revistas, entrevistas em programas matinais, uma reputação polida de família que se importava. Era tudo performance. Meu filho é nossa maior inspiração, Marcelo dizia aos investidores, colocando uma mão no ombro de Rafael com um aperto que era mais possessivo que afetuoso. Depois do acidente, ele nos mostrou que a família Albuquerque não desiste nunca. Rafael forçou o sorriso que havia aperfeiçoado nas últimas semanas. O sorriso que dizia "estou bem", quando por dentro gritava "me deixem em paz". Os investidores acenaram com aprovação, fizeram comentários sobre resiliência e força de caráter. Então voltaram a falar sobre números e mercados. Rafael era apenas um adereço na conversa, uma prova visual da solidez moral da família. Quando finalmente o deixaram ir, Rafael dirigiu a cadeira de volta ao salão principal. Precisava de ar, mas não queria chamar atenção saindo para o jardim, então ficou ali, próximo à janela, observando a festa acontecer ao seu redor como se ele fosse um fantasma, invisível mesmo estando no centro de tudo. Foi quando notou a criança. Era uma menina pequena, não devia ter mais que 6 ou 7 anos. Usava um vestido simples, que contrastava gritantemente com os trajes de alta costura ao seu redor. Mas não era a roupa que chamava a atenção. Era a forma como ela se movia. Seus passos tinham uma irregularidade sutil, um desequilíbrio que Rafael reconheceu imediatamente. Ela tinha algum problema nas pernas, mas andava com uma determinação que desafiava qualquer limitação. A menina o observava de longe, não com pena, não com curiosidade mórbida. Era um olhar diferente. Parecia que ela estava avaliando algo, tomando uma decisão. Rafael se sentiu desconfortável sob aquele escrutínio infantil. As crianças geralmente tinham medo dele, ou faziam perguntas constrangedoras que os pais apressavam-se em silenciar. Mas aquela menina apenas olhava, firme, como se visse algo que os outros não viam. Então ela começou a se aproximar. Rafael olhou ao redor, esperando que algum adulto aparecesse para buscar a criança. De quem ela era filha? Não reconhecia o rosto dela entre as famílias conhecidas. Talvez filha de algum funcionário. Mas o que uma criança tão pequena
fazia sozinha em uma festa como aquela? A menina parou a poucos passos dele. De perto, Rafael pôde ver que seus olhos castanhos tinham uma intensidade surpreendente. Não havia timidez ali, apenas uma coragem que parecia desproporcional ao tamanho diminuto. Oi, ela disse, e sua voz era clara, apesar de um leve nervosismo. Você é o Rafael? Sim, ele respondeu surpreso. E você é? Helena. Ela não ofereceu sobrenome. Eu vim aqui para te fazer uma pergunta. Rafael quase sorriu. A franqueza das crianças sempre o desarmava. Que pergunta? Helena respirou fundo, como se estivesse reunindo coragem. Seus punhos pequenos se fecharam e abriram várias vezes, um tique nervoso. Você consegue ficar de pé? A pergunta caiu como uma bomba. Rafael sentiu o rosto esquentar. Era exatamente o tipo de pergunta que adultos faziam em seus pensamentos, mas nunca verbalizavam. Mas vindo de uma criança sem malícia, apenas curiosidade genuína era diferente. Doía de um jeito novo. Às vezes ele respondeu a voz mais fria do que pretendia. Por que quer saber? Porque eu preciso que você dance comigo. Rafael piscou. Certamente havia entendido errado. O quê? Dance comigo, Helena repetiu, e agora estendia uma mão pequena na direção dele. Por favor. É importante. Antes que Rafael pudesse responder, uma voz grave e autoritária cortou o ar. O que está acontecendo aqui? Geraldo Albuquerque se aproximava com passos rápidos, o rosto transformado pela irritação. Atrás dele, 2 seguranças apareceram como sombras obedientes. O avô de Rafael olhou para Helena com uma mistura de confusão e desagrado. Quem é você, menina? Onde estão seus pais? Helena virou-se para encará-lo, e Rafael viu algo incrível acontecer. A menina não recuou, não baixou os olhos, apenas ergueu o queixo um pouco mais alto, como um soldado se preparando para a batalha. Eu vim sozinha, senhor, ela disse, e sua voz tremia levemente, mas não quebrava. Eu preciso falar com o senhor sobre algo muito importante. Geraldo franziu a testa. Sozinha? Você invadiu minha festa? Ele fez um gesto para os seguranças. Tirem ela daqui. Espere, Rafael se ouviu dizendo, surpreso com a própria voz. Deixe ela falar. Seu avô olhou para ele com incredulidade. Rafael, essa criança não deveria estar aqui. Obviamente não foi convidada. Eu sei, Rafael insistiu, sem entender completamente por que estava defendendo aquela menina desconhecida. Mas ela disse que é importante. 5 minutos. Deixe ela explicar. Geraldo Albuquerque não era acostumado a ser contrariado, especialmente não por seu neto que passara os últimos meses em silêncio depressivo. Ele estudou Rafael por um longo momento. Então olhou para Helena. Um grupo de convidados começava a notar a cena, os cochichos se espalhando como ondas. 3 minutos, Geraldo disse finalmente, mais pela imagem pública que qualquer interesse genuíno. E escolha suas palavras com cuidado, menina. Invadir propriedade privada é um problema sério. Helena assentiu. Suas mãos tremiam, mas ela as manteve firmes ao lado do corpo. Rafael percebeu que ela estava usando sapatos de plástico barato, que mal serviam, e que havia um buraco pequeno na costura do vestido. Esta não era uma criança que pertencia àquele mundo. E, no entanto, ali estava ela, prestes a falar diante de um dos homens mais poderosos de São Paulo, com uma coragem que muitos adultos não teriam. O círculo de curiosos crescia ao redor deles. Mulheres de vestidos caríssimos sussurravam atrás de leques invisíveis. Homens de smoking trocavam olhares de desaprovação. Uma criança pobre invadindo a festa dos Albuquerque, isso era melhor que qualquer entretenimento contratado. Helena sentiu o peso de todos aqueles olhos sobre ela. Seu corpo queria correr. Sua mente gritava que aquilo era um erro terrível. Mas então ela pensou em Lucas, tentando dar um passo sem a muleta pela primeira vez. Pensou em Mariana chorando de alegria, quando conseguiu levantar os braços acima da cabeça, depois de meses de treino. Pensou em Dona Célia, que havia dedicado a vida inteira para dar esperança a crianças que o mundo já havia descartado. Meu nome é Helena, ela começou, e sua voz soou mais forte do que esperava. Eu tenho 6 anos e estudo no Instituto Renascer. É um lugar onde crianças como eu aprendem a dançar. Dançar? Geraldo cruzou os braços. E isso tem algo a ver com esta festa? Sim, senhor. Porque o Instituto vai fechar. Não temos dinheiro para continuar funcionando.
E se fechar, 15 crianças vão perder o único lugar onde elas podem ser felizes. Marcelo Albuquerque, pai de Rafael, havia se aproximado durante a conversa. Ele olhou para a menina com uma mistura de irritação e curiosidade. Menina, há canais apropriados para pedir doações. Invadir uma festa privada não é o caminho certo. Eu sei, senhor, Helena admitiu, as lágrimas começando a formar nos cantos dos olhos. Mas Dona Célia já tentou todos os caminhos. Ela mandou cartas, fez ligações, foi em empresas. Ninguém quis ajudar. E agora só faltam 2 semanas. Rafael observava a cena em silêncio. Havia algo na coragem desesperada daquela criança que o tocava de uma forma que não conseguia explicar. Ela estava ali, vulnerável e exposta, lutando por algo maior que ela mesma. Quando foi a última vez que ele havia lutado por alguma coisa? Quando foi a última vez que havia sentido paixão por algo além de sua própria miséria? O que exatamente seu instituto faz? Rafael perguntou, interrompendo o que parecia ser uma bronca iminente de seu avô. Helena virou-se para ele, e em seus olhos havia um brilho de esperança. Dona Célia ensina dança para crianças com problemas nas pernas, nos braços, na coluna. Ela foi bailarina antes de se machucar e criou um jeito especial de ensinar. Tem exercícios misturados com música e movimento. Parece brincadeira, mas ajuda de verdade. E você? Rafael apontou para os pés dela. Você tem que problema? Helena olhou para baixo, para seus próprios pés. Nasci com pés tortos. Os médicos disseram que eu ia precisar de cirurgia de aparelhos caros. Mas minha mãe não tem dinheiro para isso. Então Dona Célia me aceitou no Instituto de Graça, como aceita todo mundo. E olha, para demonstrar, Helena deu alguns passos. Não eram passos perfeitos. Havia uma irregularidade, um balanço sutil que traía a dificuldade. Mas ela andava. E mais que isso, ela andava com orgulho, com determinação. Não era o caminhar envergonhado de alguém tentando esconder uma imperfeição. Era o caminhar de alguém que havia conquistado cada passo com esforço e celebrava cada pequena vitória. Antes eu mal conseguia ficar de pé sozinha, Helena continuou. Agora eu danço. Não como as bailarinas da televisão. Mas eu danço, e isso me faz feliz. Faz Lucas feliz, faz Mariana feliz, faz todos nós felizes. Mas se o instituto fechar, a gente perde isso. Perde a alegria. Um silêncio pesado caiu sobre o grupo. Alguns dos convidados pareciam genuinamente tocados, outros apenas desconfortáveis com a situação. Geraldo mantinha sua expressão impassível, mas Rafael notou que seu avô não havia interrompido a menina novamente. É uma história tocante, Marcelo disse finalmente, sua voz controlada e profissional. Mas você precisa entender que recebemos centenas de pedidos como esse. Não podemos ajudar a todos. Eu não estou pedindo para ajudar a todos, Helena respondeu, e havia uma ousadia nova em sua voz. Só estou pedindo para ajudar nós. 15 crianças, é tudo. E eu posso provar que funciona. Provar como? Geraldo perguntou, finalmente demonstrando um vislumbre de interesse. Helena virou-se para Rafael. Deixa eu mostrar com ele. Comigo? Rafael franziu a testa. O que você quer dizer? Você consegue ficar de pé, não consegue? Helena perguntou novamente, dando um passo na direção da cadeira de rodas. Os médicos disseram que você pode andar, mas você não anda. Por quê? A pergunta era tão direta, tão desprovida de qualquer filtro social, que Rafael se viu sem resposta. Porque ele não andava? Tecnicamente poderia, com esforço, com dor, com a humilhação de passos cambaleantes. Mas para quê? Para provar o quê? Que ele era uma sombra do que foi. É complicado, ele murmurou finalmente. Não é não, Helena insistiu. E agora havia uma intensidade em seus olhos que era quase assustadora. Você tem medo. Eu também tinha. Mas sabe o que Dona Célia me ensinou? Que a gente não precisa ser perfeito. A gente só precisa tentar. Helena, Geraldo disse, sua paciência claramente esgotando-se. Eu acho que você já disse o suficiente. Meu neto tem acesso aos melhores tratamentos disponíveis. Não precisa de lições de uma criança. Mas os tratamentos não estão funcionando, estão. Helena não desviou o olhar de Rafael. Você está ficando melhor ou pior? A pergunta atingiu Rafael como um soco. Pior, ele estava pior. Não fisicamente. Os médicos confirmavam que seu corpo estava se recuperando dentro do esperado. Mas emocionalmente, psicologicamente, ele estava morrendo por dentro um pouco mais a cada dia.
E aquela criança, com sua honestidade brutal, havia identificado isso em minutos. Chega, Marcelo disse firmemente, fazendo um gesto para os seguranças. Esta situação já passou dos limites. Senhoritos, por favor, acompanhem a menina até a saída. Espere, Rafael disse, e dessa vez sua voz tinha mais força. Ele olhou para seu pai, depois para seu avô. Deixe ela ficar mais um minuto. Eu quero ouvir o que ela tem a dizer. Rafael, não seja ridículo, Marcelo começou, mas Geraldo levantou uma mão silenciando-o. O patriarca estudou seu neto por um longo momento. Rafael raramente pedia qualquer coisa nos últimos meses. Passava os dias trancado no quarto, recusando visitas, ignorando fisioterapia. Ver algum tipo de interesse, mesmo que em uma situação bizarra como aquela, era quase um alívio. 1 minuto, Geraldo disse finalmente. E então ela vai embora, com ou sem escolta policial. Helena assentiu, aceitando os termos. Ela se aproximou ainda mais de Rafael, até estar perto o suficiente para tocar a cadeira. Eu não sei o que aconteceu com você, ela disse baixinho, apenas para ele ouvir. Mas eu sei como é ter todo mundo dizendo que você não vai conseguir, que você é quebrado, que você devia aceitar suas limitações. Rafael sentiu um nó na garganta. Como aquela criança poderia entender tanto? No instituto, a gente aprende diferente. Helena continuou. A gente aprende que nossos corpos são nossos amigos, não nossos inimigos. A gente aprende a fazer as coisas do nosso jeito, não do jeito que os outros esperam. E sabe o que mais? A gente aprende que alegria é mais importante que perfeição. Ela estendeu a mão mais uma vez. Então eu vou te fazer a pergunta de novo. Você quer dançar comigo? Não precisa ser bonito. Não precisa ser perfeito. Só precisa ser verdadeiro. Rafael olhou para aquela mão pequena estendida. Olhou para os olhos da menina, tão cheios de esperança e desafio. Olhou ao redor, para a multidão de convidados observando com fascínio mórbido. Olhou para seu pai e seu avô, ambos esperando que ele recusasse, que mantivesse a compostura, que preservasse a imagem da família. E então, pela primeira vez em 6 meses, Rafael Albuquerque fez algo completamente impulsivo, algo que não tinha nada a ver com expectativas ou imagem, algo apenas para si mesmo. Ele colocou as mãos nos braços da cadeira e começou a se levantar. O salão inteiro pareceu congelar. Conversas cessaram. Taças de champanhe pararam a meio caminho dos lábios. Até a música do quarteto de cordas pareceu diminuir de volume, como se os próprios instrumentos segurassem a respiração. Rafael empurrou seu corpo para cima com os braços. Os músculos das pernas tremiam com o esforço de suportar o próprio peso depois de tanto tempo. 6 meses atrás, ele conseguia agachar 200 quilos na academia. Agora, ficar de pé parecia escalar uma montanha. Dor aguda atravessou suas coxas. Seu equilíbrio oscilou perigosamente. Por um segundo ele pensou que cairia, mas então sentiu uma mão pequena segurar a sua. Helena havia dado um passo à frente, oferecendo suporte. Não que ela tivesse força para segurá-lo se ele realmente caísse, mas o gesto, a intenção por trás dele, deu a Rafael algo no que se ancorar além da dor física. Com um último impulso, ele ficou completamente de pé. O som que atravessou o salão foi como uma onda. Exclamações abafadas, sussurros chocados, até alguns aplausos hesitantes. Rafael não prestava atenção em nada disso. Estava focado apenas em manter-se ereto, em não desabar, em provar para aquela criança desconhecida que ele não era tão covarde quanto havia se tornado. Você conseguiu, Helena disse, e havia alegria genuína em sua voz. Não piedade, não surpresa condescendente. Apenas alegria pura, como se ela soubesse o tempo todo que ele seria capaz. Eu consegui, Rafael repetiu, e pela primeira vez em meses sentiu algo parecido com orgulho. Agora a gente dança, Helena disse. E começou a se mover. Não havia coreografia planejada. A menina simplesmente segurava a mão de Rafael e começava a balançar suavemente, seguindo o ritmo distante da música clássica. Seus passos eram pequenos, adaptados à sua própria limitação e agora à dele. Não havia giros elaborados ou movimentos técnicos. Era apenas movimento puro e simples, o tipo de dança que crianças fazem quando ninguém está olhando. Rafael tentou acompanhar. Cada passo era uma negociação dolorosa entre vontade e capacidade.
Suas pernas protestavam. Seu corpo todo gritava para ele voltar para a segurança da cadeira, mas ele continuou. Um passo depois outro. Helena o guiava com uma confiança que parecia impossível para alguém tão pequena, ajustando o ritmo quando sentia que ele precisava de mais tempo, acelerando levemente quando percebia que ele estava encontrando equilíbrio. Você está indo bem, ela sussurrou. Não pensa muito. Só sente a música. Rafael tentou fazer o que ela dizia. Parou de contar os passos, de calcular os movimentos. Apenas deixou seu corpo fazer o que era capaz, sem julgamento, sem comparação com o que foi capaz antes. E algo extraordinário aconteceu. Por alguns segundos, ele não era o herdeiro acidentado. Não era o filho decepcionante. Não era a vítima que todos esperavam que ele fosse. Era apenas um homem dançando com uma criança em uma festa absurdamente elegante. Marcelo Albuquerque observava a cena com uma expressão complexa. Parte dele estava chocado com o que via. Seu filho, que havia recusado toda forma de tratamento e encorajamento, estava de pé por causa de uma criança desconhecida que invadira a festa. Era humilhante e, ao mesmo tempo, profundamente comovente. Ele não sabia se devia estar irritado ou grato. Geraldo, por outro lado, tinha um olhar calculista. Ele via a cena não apenas pelo valor emocional, mas pelo impacto que causava nos convidados. Pessoas tiravam fotos discretas com celulares. Lágrimas corriam pelos rostos de mulheres sensíveis. Homens de negócios duros limpavam os cantos dos olhos disfarçadamente. Esta era exatamente o tipo de imagem que a família Albuquerque precisava. Um momento genuíno de humanidade em meio a tanto luxo calculado. Mas além das motivações práticas, até Geraldo não podia negar que havia algo especial acontecendo. Seu neto, que passara meses afundado em depressão silenciosa, estava sorrindo. Um sorriso pequeno, quase imperceptível, mas real. E tudo por causa de uma menina pobre de 6 anos que havia ousado invadir sua festa. A música do quarteto terminou e um silêncio absoluto dominou o salão. Rafael e Helena pararam de se mover, ainda de mãos dadas, ambos respirando com dificuldade. Rafael balançou, suas pernas finalmente cedendo, e Helena o ajudou a sentar de volta na cadeira com toda a gentileza que conseguiu reunir. Então, de algum lugar no fundo do salão, alguém começou a aplaudir. Outros se juntaram. Logo todo o espaço ecoava com palmas, algumas entusiastas, outras educadas, mas todas reconhecendo que haviam testemunhado algo único. Rafael olhou para Helena, que ainda segurava sua mão. Como você soube que eu conseguiria? Ele perguntou baixinho por baixo do barulho dos aplausos. Porque eu vejo nos seus olhos o mesmo que eu via nos meus antes de conhecer Dona Célia. Helena respondeu com a honestidade brutal das crianças. Você não acha que é quebrado. Você tem medo de tentar e falhar. As palavras eram simples, mas carregavam uma verdade que nenhum dos caríssimos psicólogos que Rafael havia consultado conseguira articular. Ele não estava preso na cadeira por limitação física. Estava preso por medo. Medo de não ser quem foi. Medo de que esforço não fosse suficiente. Medo de viver uma vida diferente da que planejara. Geraldo se aproximou, e o salão gradualmente voltou ao silêncio. Você provou seu ponto, menina. Ele disse e sua voz não era mais dura. Havia algo próximo de respeito ali. Conte-me mais sobre esse instituto. Helena explicou tudo. Falou sobre Dona Célia, sobre os métodos que misturavam dança com fisioterapia, sobre as histórias individuais de cada criança. Sua voz ganhava força conforme falava. A timidez inicial substituída pela paixão de quem realmente acreditava no que dizia. Ela descreveu Lucas aprendendo a equilibrar-se em uma perna só, ao som de samba. Contou sobre Mariana fazendo movimentos que os médicos disseram serem impossíveis, enquanto uma valsa tocava. Falou sobre outros 15 casos, 15 vidas que estavam mudando naquele espaço humilde que estava prestes a fechar. Rafael escutava cada palavra, e algo dentro dele começava a despertar. Ele conhecia fisioterapia, conhecia equipamentos de última geração, profissionais renomados, técnicas importadas, mas nada disso havia tocado sua alma. Nada havia feito o que aqueles minutos dançando com Helena fizeram. Ela havia lhe dado algo que o dinheiro não podia comprar. Esperança sem pena, desafio sem julgamento. Quando Helena terminou, havia lágrimas em seus olhos. Por favor, senhor, não deixe o instituto fechar.
Não é só por mim. É por todas as crianças que ainda vão chegar. As que ainda nem sabem que é possível ser feliz, mesmo quando o corpo não funciona como os outros esperam. Geraldo trocou um olhar com Marcelo. Algo passava entre pai e filho. Uma comunicação silenciosa, que apenas anos de convivência permitiam. Finalmente, Geraldo assentiu. Amanhã de manhã enviarei alguém para avaliar seu instituto, ele disse. Se for tudo o que você diz, a Fundação Albuquerque considerará um investimento, não uma doação. Um investimento real em um projeto que demonstra resultados concretos. Helena soltou um grito de alegria que ecoou pelo salão e fez vários convidados rirem. Ela pulou, esquecendo por um momento sua própria limitação, quase caindo antes de recuperar o equilíbrio. Lágrimas corriam livremente por seu rosto agora. Lágrimas de alívio e felicidade. Obrigada, Senhor. Muito obrigada. Dona Célia vai ficar tão feliz. As crianças vão ficar tão felizes. Mas tem uma condição, Geraldo continuou, erguendo uma mão para acalmar o entusiasmo da menina. Meu neto vai com você. Ele vai ver esse lugar pessoalmente, participar das atividades, entender o método. E então ele vai me dizer se vale a pena investir. Rafael olhou para seu avô com surpresa. Geraldo raramente pedia sua opinião sobre negócios, mas o olhar do patriarca deixava claro que aquilo não era sobre negócios. Era sobre Rafael. Era uma oportunidade disfarçada de tarefa. Eu vou, Rafael disse antes que pudesse pensar muito. Quero conhecer esse lugar. Quero entender como você faz isso. Helena olhou para ele com olhos brilhantes. Você vai gostar, eu prometo. Dona Célia é a melhor professora do mundo, e as outras crianças vão te adorar. Você vai ver que a gente é mais forte do que parece. Enquanto seguranças discretamente escoltavam Helena para uma sala lateral, onde ela poderia limpar o rosto e acalmar-se antes de ser levada para casa com toda a segurança, Rafael permaneceu no salão, processando o que havia acontecido. Em menos de uma hora, uma criança desconhecida havia feito o que meses de tratamento não conseguiram. Ela o havia feito sentir algo além de vazio. O Instituto Renascer ficava em um bairro da zona leste de São Paulo que o motorista da família Albuquerque claramente não conhecia. Rafael observava pela janela do carro adaptado, enquanto as ruas largas e arborizadas gradualmente davam lugar a avenidas estreitas, casas apertadas umas contra as outras, fios elétricos formando teias complexas sobre as calçadas irregulares. Era um mundo completamente diferente do dele. Tem certeza deste endereço, Sr. Rafael? O motorista perguntou pela terceira vez, a preocupação evidente na voz. Tenho certeza, Rafael respondeu, olhando o papel onde Helena havia rabiscado o endereço na noite anterior. É ali, naquele prédio amarelo. O prédio em questão era modesto. 2 andares, pintura descascando em alguns pontos. Uma escada externa que levava ao 2º piso. Uma placa simples pendurada na porta dizia: Instituto Renascer, Dança e Movimento. Nada de luxo, nada de tecnologia impressionante. Apenas um espaço que parecia ter sido criado com muito amor e pouquíssimo dinheiro. Rafael desceu do carro com alguma dificuldade. Ainda usava a cadeira de rodas para distâncias maiores, mas havia trazido também as muletas. Depois da noite anterior, algo nele havia mudado. Não era confiança exatamente, mas talvez curiosidade. Vontade de entender como aquele lugar humilde havia criado uma criança tão extraordinária quanto Helena. A porta se abriu antes que ele pudesse bater. Uma mulher de aproximadamente 50 anos apareceu, o cabelo grisalho preso em um coque, usando roupas simples de ginástica. Seus olhos eram suaves, mas intensos, o tipo de olhar que via além das aparências. Você deve ser Rafael, ela disse, estendendo a mão. Helena me contou tudo. Sou Célia, a professora aqui. Rafael apertou sua mão, notando a firmeza do aperto. É um prazer. Helena falou muito sobre a senhora. Espero que coisas boas, Célia sorriu. Entre, por favor. As crianças estão ansiosas para conhecê-lo. O interior do instituto era ainda mais simples que o exterior. Uma sala grande servia como espaço principal, com espelhos antigos em uma parede e uma barra de balé instalada precariamente em outra. O chão era de madeira gasta, mas limpa e bem cuidada. Em um canto, um aparelho de som antigo tocava música suave. Não havia equipamentos sofisticados de fisioterapia. Nada das máquinas caras
que enchiam a sala de reabilitação na mansão dos Albuquerque. Apenas espaço aberto, espelhos e música. Mas o que mais chamou a atenção de Rafael foram as crianças, 15 delas espalhadas pela sala, cada uma com suas próprias particularidades. Algumas em muletas, outras com aparelhos ortopédicos, uma menina em cadeira de rodas similar à sua, mas todas sorrindo, todas se movendo ao som da música, cada uma do seu próprio jeito, sem vergonha, sem esconder suas diferenças. Rafael. Helena correu na direção dele, seus passos ainda irregulares, mas cheios de entusiasmo. Você veio. Você realmente veio. Prometi que viria. Rafael disse e percebeu que estava sorrindo. Vai me apresentar aos seus amigos? Helena o guiou pela sala, apresentando cada criança com orgulho. Este é Lucas. Ele perdeu a perna em um acidente de ônibus quando tinha 3 anos, mas agora ele dança melhor que todo mundo. Esta é Mariana. Ela tem paralisia cerebral, mas olha como ela consegue fazer isso. Mariana ergueu os braços acima da cabeça, tremendo com o esforço, mas conseguindo manter a posição por alguns segundos. Este é Pedro, e aquela é Júlia, e... Cada criança tinha uma história. Cada história era única, mas todas compartilhavam o mesmo elemento: esperança. Não a esperança vazia que as pessoas ofereciam com palavras vazias. Era a esperança concreta, construída passo a passo, movimento a movimento. Quer participar da nossa aula? Célia perguntou. Não precisa fazer nada muito difícil. Apenas observe como trabalhamos aqui. Rafael aceitou. Célia o ajudou a sair da cadeira e a ficar de pé com o apoio das muletas. As crianças formaram um semicírculo ao redor da sala, cada uma posicionada de acordo com suas capacidades. Alguns sentados, outros de pé com apoio, outros completamente livres. Hoje vamos trabalhar equilíbrio e coordenação, Célia anunciou, ligando a música. Era algo instrumental, suave, mas com ritmo marcado. Lembrem-se, cada um no seu próprio tempo. Não estamos competindo com ninguém. Estamos dançando com nossos corpos, não contra eles. O que se seguiu foi diferente de qualquer fisioterapia que Rafael havia experienciado. Célia não dava comandos técnicos ou instruções médicas. Ela simplesmente se movia, deixando que seu corpo contasse uma história, e encorajava as crianças a fazerem o mesmo. Não havia certo ou errado. Havia apenas expressão. Rafael observava fascinado como Lucas, com apenas uma perna, girava apoiado em uma muleta com mais graça que muitos bailarinos. Como Mariana, que os médicos disseram que nunca teria controle motor fino, conseguia fazer movimentos pequenos, mas precisos, com os dedos ao som da música. Como cada criança encontrava seu próprio caminho através da dança. Seu turno. Helena apareceu ao seu lado, puxando suavemente sua mão. Dance com a gente. Eu não sei o que fazer, Rafael admitiu, e havia vulnerabilidade real em sua voz. Ninguém sabe no começo, Célia disse, aproximando-se. O segredo não é saber, é sentir. Feche os olhos. Escute a música. Deixe seu corpo responder do jeito que ele pode. Rafael fechou os olhos. A música enchia seus ouvidos. Por um momento sentiu-se ridículo. Um homem de 23 anos, herdeiro de uma fortuna, de pé no meio de uma sala humilde, cercado por crianças. Mas então lembrou-se da noite anterior. Lembrou-se de como se sentiu dançando com Helena, mesmo que por apenas alguns minutos. Lembrou-se da sensação de estar vivo além da dor. Começou a se mover. Nada elaborado. Apenas um balanço suave, um movimento de braços, um pequeno passo que suas pernas permitiam. A dor estava lá, mas não era inimiga. Era apenas parte do processo. Ele não estava tentando ser perfeito. Estava apenas tentando ser isso. Célia encorajou. Muito bem. Veja, crianças, Rafael está dançando com o corpo dele, não com o corpo que os outros querem que ele tenha. As crianças aplaudiram. Alguns começaram a imitar os movimentos de Rafael, criando uma espécie de coreografia coletiva improvisada. Não havia vergonha ali, apenas alegria compartilhada. A celebração de corpos que funcionavam de formas diferentes, mas que ainda funcionavam. A aula continuou por 1 hora. Célia alternava entre exercícios mais técnicos, disfarçados de movimentos de dança, e momentos de livre expressão. Rafael percebeu que tudo tinha propósito. Cada movimento trabalhava músculos específicos, melhorava equilíbrio, fortalecia a coordenação, mas nunca parecia tratamento.
Sempre parecia arte. Quando a aula terminou, Rafael estava exausto. Suas pernas tremiam. Seu corpo todo doía. Mas era uma dor diferente. Não era a dor vazia da fisioterapia tradicional, onde cada exercício era uma tarefa a ser completada. Era a dor satisfatória de ter criado algo, de ter se expressado, de ter conectado com outros seres humanos através do movimento. Então, Célia perguntou, enquanto ajudava Rafael a se sentar novamente na cadeira. "O que achou?" Rafael levou um momento para responder. Como colocar em palavras o que havia experimentado? Como explicar que em uma hora naquele espaço simples, ele havia sentido mais progresso emocional que em 6 meses de tratamento caro? "É extraordinário", ele disse finalmente. "Não é só fisioterapia, é cura de verdade." Célia sorriu, mas havia tristeza em seus olhos. E em 2 semanas tudo isso acaba. Recebi o aviso final do proprietário ontem. Se não pagar o aluguel atrasado até o fim do mês, teremos que desocupar. "Quanto você deve?" Rafael perguntou. Célia mencionou um valor. Para os padrões de Rafael era risível. Menos do que seu pai gastava em uma única peça de roupa. Menos do que a família Albuquerque havia gasto só em flores para a festa da noite anterior. Que, no entanto, para Célia, para aquelas crianças, era a diferença entre ter um futuro e perder tudo. "Meu avô prometeu avaliar um investimento", Rafael disse. "Mas preciso ser honesto com você. Ele vai querer ver resultados concretos, sustentabilidade financeira, planos de crescimento. Não sei se..." "Eu entendo", Célia interrompeu gentilmente. "Não espero milagres. Já é muito que vocês tenham vindo até aqui. Que Helena tenha tido a coragem de pedir ajuda. Pelo menos demos uma chance." Rafael olhou ao redor da sala. As crianças estavam agora conversando animadamente. Algumas ajudando outras a guardar os materiais. Todas se movendo com a naturalidade de quem pertencia àquele espaço. Viu Helena rindo com Lucas. Viu Mariana tentando ensinar um passo novo para outro menino. Viu vidas sendo vividas plenamente, apesar de todas as limitações que a sociedade tentava impor. E então tomou uma decisão. Não pelos motivos que seu avô esperava, não por caridade calculada ou retorno de imagem, mas porque pela primeira vez em 6 meses ele havia encontrado algo que valia a pena lutar. Rafael voltou ao instituto no dia seguinte. E no outro. E no outro. Sempre com a desculpa de que precisava avaliar melhor o projeto para o relatório que faria ao avô. Mas a verdade era mais simples e mais complexa. Pela primeira vez desde o acidente, ele tinha um lugar onde queria estar. Marcelo Albuquerque notou a mudança no filho com uma mistura de alívio e preocupação. Rafael acordava cedo voluntariamente, algo que não fazia há meses. Participava das refeições em família, até começar a sorrir ocasionalmente. Mas Marcelo não conseguia deixar de sentir que estava perdendo o controle da situação. Seu filho estava se apegando a um projeto social humilde, quando deveria estar focado em assumir responsabilidades na empresa familiar. Ele precisa voltar à realidade. "Pai", Marcelo disse a Geraldo uma semana depois da festa. Estavam no escritório do patriarca, cercados por quadros de ancestrais que construíram o Império Albuquerque. "Este instituto é tocante, sim, mas Rafael tem um futuro a considerar. Ele não pode ficar brincando de filantropo para sempre." Geraldo observava pela janela o jardim meticulosamente cuidado da mansão. "Ele está saindo da cadeira mais frequentemente", disse pensativo. "Ouvi da enfermeira que ele tem feito os exercícios de fisioterapia por conta própria. Algo naquele lugar está funcionando. Mas a que custo?" Marcelo pressionou. "Ele está se misturando com pessoas de outra realidade, criando expectativas que não podemos cumprir. O que acontece quando nos cansarmos desta fase e cortarmos o financiamento? Ele vai se sentir culpado, vai nos culpar." Ou talvez, Geraldo virou-se para encarar o filho, ele encontre um propósito, algo que vai além de competir em carros ou administrar investimentos. "Você não notou? Rafael está vivo novamente. E se isso vem de ajudar crianças pobres, eu não vou ser quem tira isso dele." Marcelo abriu a boca para argumentar, mas Geraldo levantou a mão, encerrando a discussão. "Deixe o menino ter isso. Pelo menos por enquanto. Veremos onde leva." Enquanto pai e avô debatiam seu futuro, Rafael estava no instituto aprendendo algo que nenhuma escola de negócios ensinava: empatia genuína.
Célia o havia convidado a não apenas observar, mas participar ativamente das aulas. No começo, Rafael hesitou. Ele era o herdeiro dos Albuquerque, não um professor de dança para crianças carentes. Mas Helena havia olhado para ele com aqueles olhos insistentes e perguntado: "Você tem medo?" Então Rafael aceitou. Começou auxiliando Célia com exercícios básicos. Segurava a mão de Lucas, enquanto o menino praticava equilíbrio. Encorajava Mariana quando ela ficava frustrada com sua falta de coordenação. Ajustava posições, oferecia apoio físico e emocional. Aprendia os nomes de cada criança e suas histórias individuais. E algo extraordinário acontecia. Quanto mais ele ajudava os outros, mais ajudava a si mesmo. Seus movimentos ficavam mais confiantes, suas pernas respondiam melhor. A dor continuava presente, mas ele aprendia a trabalhar com ela, não contra ela. Estava redescobrindo seu corpo através dos corpos das crianças. "Você tem jeito para isso", Célia comentou uma tarde, depois que Rafael havia passado 20 minutos ajudando um menino novo a encontrar ritmo na música. "Já pensou em se tornar instrutor?" Rafael riu pensando que era piada, mas Célia estava séria. "Falo sério. Você entende o que essas crianças passam porque você passa pelo mesmo. Isso é raro. A maioria dos fisioterapeutas, por melhores que sejam, nunca viveram limitações físicas." "Você tem?" "Eu não tenho formação", Rafael protestou. "Não estudei pedagogia ou fisioterapia ou qualquer coisa relacionada." "Técnica pode ser aprendida", Célia respondeu. "Empatia não. E você tem empatia de sobra." "Pense nisso." Rafael pensou, mais do que gostaria de admitir. Pela primeira vez, vislumbrava um futuro que não envolvia escritórios com vista para a cidade ou reuniões sobre aquisições empresariais. Um futuro onde ele poderia fazer diferença real na vida de pessoas reais. Era assustador e emocionante ao mesmo tempo. Mas a realidade financeira do instituto era uma sombra constante. Célia tentava esconder a preocupação, mas Rafael via as contas acumulando em sua mesa. Via como ela calculava cada centavo gasto em materiais, como às vezes ela própria ficava sem almoçar para garantir que tivesse lanche para as crianças. Uma tarde, enquanto as crianças tinham intervalo no pequeno pátio dos fundos, Rafael abordou o assunto diretamente. "Deixe-me ajudar com as contas. Posso pagar o aluguel atrasado? Pelo menos até meu avô tomar uma decisão oficial sobre o investimento." Célia balançou a cabeça. "Não posso aceitar seu dinheiro pessoal, Rafael. Isso não seria justo com você." "Por que não?" Rafael insistiu. "Eu tenho recursos, mais do que jamais vou precisar. E este lugar, estas crianças, merecem uma chance." Porque, Célia explicou pacientemente, se aceitarmos dinheiro seu agora, criamos uma dependência. E se amanhã você decidir que não quer mais estar envolvido, o instituto fica mais vulnerável ainda. Preciso de uma solução sustentável, não um band-aid temporário." Rafael entendeu a lógica, mas ainda assim frustrava. Como explicar para Célia que ele não estava oferecendo caridade temporária, que aquele lugar havia se tornado essencial para ele, tanto quanto para as crianças? Que pela primeira vez desde o acidente, ele acordava com um propósito? A resposta veio de forma inesperada. Helena, que havia estado brincando com outras crianças no pátio, aproximou-se com uma expressão séria demais para uma criança de 6 anos. "Rafael, posso te fazer uma pergunta?" "Claro, Helena, sempre." "Você vai embora quando seu avô disser não?" A pergunta atingiu Rafael como um soco. Ele olhou para aquela menina pequena, que havia mudado sua vida com um ato de coragem absurda, e percebeu que não tinha resposta. O que ele faria se Geraldo decidisse que o instituto não valia o investimento? Voltaria para sua vida privilegiada? Esqueceria tudo que havia aprendido ali? Não sei. Ele admitiu com a honestidade que aquelas crianças mereciam. "Mas prometo uma coisa. Não vou deixar este lugar fechar. De um jeito ou de outro vou encontrar uma solução." Helena estudou seu rosto por um longo momento, então assentiu. "Tá bom, eu acredito em você." E voltou correndo para as brincadeiras, deixando Rafael com o peso de uma promessa que não sabia como cumprir. Naquela noite, Rafael teve uma longa conversa com seu avô. Não no escritório formal onde negócios eram discutidos, mas na varanda tranquila da mansão, onde Geraldo às vezes ia para pensar longe dos olhos vigilantes da família. "Preciso te contar sobre o instituto."
Rafael começou, e então falou por quase 1 hora. Não apresentou números ou projeções financeiras. Contou histórias. A história de Lucas dançando com uma perna só. A história de Mariana superando o que médicos disseram ser impossível. A história de Helena invadindo uma festa porque tinha coragem que adultos haviam perdido. E contou sua própria história. Como aquele lugar humilde havia feito mais por sua recuperação que todos os tratamentos caros. Como ele havia encontrado o propósito, ajudando outros a encontrar o seu. Como, pela primeira vez desde o acidente, ele se sentia completo. Geraldo escutou em silêncio, fumando charuto lentamente, o rosto iluminado apenas pela luz suave da lua. Quando Rafael terminou, o patriarca ficou quieto por tanto tempo que Rafael pensou que talvez devesse sair, deixar o avô com seus pensamentos. Mas então Geraldo falou, sua voz mais suave do que Rafael já havia ouvido. Quando seu pai era jovem, ele queria ser médico. Sabia disso? Rafael balançou a cabeça, surpreso. Era o sonho dele. Salvar vidas, fazer diferença. Mas eu o pressionei a assumir os negócios da família. Disse que era responsabilidade dele. Legado, tradição. Ele cedeu. E se tornou um excelente empresário. Mas às vezes eu vejo algo em seus olhos. Algo que talvez seja arrependimento. Geraldo virou-se para encarar o neto. Não vou fazer o mesmo com você. Se este instituto é onde você quer estar, se estas crianças são com quem você quer trabalhar, então faça isso. Mas faça direito. Não como hobby de rico entediado. Como projeto real, com compromisso real. Você vai investir? Rafael perguntou mal acreditando. Vou fazer melhor que isso, Geraldo respondeu. Vou te dar autonomia. Transforme aquele espaço no que ele precisa ser. Contrate profissionais. Expanda o programa, crie algo sustentável. A Fundação Albuquerque vai financiar a reforma e os primeiros 2 anos de operação. Depois disso, o Instituto precisa se manter sozinho. Parece justo? Rafael sentiu lágrimas queimando seus olhos. Mas que justo! É perfeito. Mas tem uma condição, Geraldo continuou. Você vai liderar este projeto. Não de longe, não como consultor. Você vai trabalhar lá, aprender tudo sobre gestão de organizações sociais, sobre metodologias de ensino, sobre fisioterapia. Vai fazer disso sua vida, não seu passatempo. Consegue fazer isso? Rafael não precisou pensar. Consigo. Quero fazer isso. Pela primeira vez em muito tempo, avô e neto se abraçaram. Não era um abraço formal de eventos sociais, mas algo genuíno, cheio de emoção não dita. Ali naquela varanda, o futuro do Instituto Renascer foi decidido. E com ele, o futuro de Rafael Albuquerque. Os próximos 6 meses foram um turbilhão de mudanças. Rafael mergulhou no projeto com uma intensidade que surpreendeu até mesmo a si mesmo. Acordava às 6 da manhã para sessões de fisioterapia, depois passava o dia inteiro no instituto, voltando para casa apenas tarde da noite para estudar gestão de ONGs e metodologias educacionais. A primeira grande mudança foi o espaço físico. Com o investimento da Fundação Albuquerque, Rafael e Célia encontraram um local maior na mesma região. Era um antigo galpão que havia sido uma escola de dança anos atrás, com 3 salas amplas, banheiros adaptados e até um pequeno auditório. Nada luxuoso, mas funcional e digno. Não quero que perca a essência, Célia disse no primeiro dia em que visitaram o espaço vazio. Equipamentos caros não fazem diferença se não houver coração. Rafael entendia. Ele havia experimentado os 2 lados. Sabia que a tecnologia de ponta da sua reabilitação inicial não havia tocado sua alma como os espelhos embaçados e o piso de madeira gasto do instituto original. Vamos manter o que funciona, ele prometeu. Só vamos dar melhores condições para que funcione ainda melhor. Contrataram 2 fisioterapeutas especializados que entendiam a filosofia de Célia. Não profissionais que tratavam corpos como máquinas quebradas, mas pessoas que viam além das limitações. Trouxeram também uma professora de música e um psicólogo infantil. A equipe cresceu, mas a intimidade do ambiente foi preservada. As crianças originais do instituto ficaram maravilhadas com o novo espaço. Helena correu de sala em sala no dia da inauguração, seus passos ainda irregulares, mas cada vez mais confiantes. Rafael, olha, tem um espelho gigante, e o chão não range, e tem uma sala só para música. Gostou?
Rafael perguntou, sorrindo ao ver a alegria dela. É perfeito. Helena pulou, depois abaixou a voz para um sussurro conspiratório. Mas sabe o que é mais legal? É que a gente ainda é a gente. O lugar mudou, mas a gente não mudou. Ela tinha razão. Apesar das instalações melhores, a essência permaneceu. As crianças ainda dançavam com a mesma liberdade. Célia ainda ensinava com a mesma paixão. E Rafael ainda encontrava propósito em cada pequena vitória. Mas nem tudo foi fácil. Marcelo continuava cético sobre o envolvimento profundo de Rafael no projeto. Ele esperava que o filho se cansasse, que eventualmente voltasse para o mundo real dos negócios. Quando percebeu que Rafael estava sério, a tensão entre pai e filho cresceu. Você está desperdiçando seu potencial, Marcelo disse durante um jantar particularmente tenso. Poderia estar aprendendo sobre nossos investimentos internacionais, sobre expansão de negócios. Em vez disso, está brincando de professor de dança. Não estou brincando, Rafael respondeu, mantendo a voz calma apesar da raiva crescente. Estou construindo algo significativo, algo que muda vidas reais. Caridade é nobre, Marcelo concedeu. Mas não é sustentável como carreira. O que você vai fazer daqui a 5, 10 anos? Ainda vai estar lá ensinando crianças pobres a dançar? Se for necessário, sim. Rafael se levantou da mesa. E não é caridade, pai. É justiça. É dar oportunidades que essas crianças não teriam de outra forma. É fazer a diferença que nosso dinheiro deveria estar fazendo, em vez de ficar parado em investimentos que só nos deixam mais ricos. A discussão continuou por semanas, criando um abismo entre pai e filho que antes não existia. Geraldo observava de longe, às vezes intervindo para acalmar os ânimos, mas geralmente deixando que Rafael lutasse suas próprias batalhas. Ele precisa provar para si mesmo e para nós que isto não é fase, o patriarca explicou para Marcelo. Barrais mutuas. Deixe o menino trabalhar. Enquanto Rafael enfrentava resistência em casa, no instituto ele florescia. Começou a desenvolver seus próprios métodos de ensino, combinando o que aprendera com Célia e sua própria experiência, como alguém reaprendendo a se mover. Descobriu que tinha paciência infinita com as crianças, que conseguia ver progresso onde outros viam estagnação, que tinha um dom natural para encorajar sem pressionar. Você nasceu para isso, Célia disse a ele certa tarde, depois de assistir Rafael passar 1 hora ajudando um menino novo a dar 3 passos sozinho. Tem certeza de que o kart era sua vocação? Rafael pensou na pergunta. 6 meses atrás, teria dito que sim sem hesitar. Competir era tudo para ele. Mas agora? Acho que o kart era o que eu achava que deveria querer, ele admitiu. Isto aqui é o que eu realmente quero. Conforme os meses passavam, o Instituto Renascer começou a ganhar reconhecimento. Médicos que antes ignoravam os pedidos de Célia começaram a encaminhar pacientes. Escolas entraram em contato pedindo parcerias. A mídia local fez matérias sobre o trabalho desenvolvido. O que começou como um projeto de salvamento estava se transformando em referência. E Rafael estava no centro disso tudo, não como o herdeiro rico que bancou o projeto, mas como alguém genuinamente comprometido. Ele usava cada vez menos a cadeira de rodas. Seus movimentos ficavam mais seguros a cada dia. Não voltou a ser o que era antes do acidente, mas tornou-se algo novo, algo melhor em certos aspectos. Helena continuava sendo sua maior apoiadora e mais honesta crítica. Você está andando melhor, ela observou um dia. Mas ainda fica triste às vezes. Por quê? Rafael se surpreendeu com a percepção dela. Como você sabe que fico triste? Vejo nos seus olhos. Tipo quando você olha outros adultos correndo ou fazendo coisas que você não consegue mais fazer como antes. Ele não podia mentir para ela. Às vezes ainda sinto falta de quem eu era, de ser completamente sem limitações. Helena pensou por um momento. Sabe o que Dona Célia me ensinou? Que a gente não perde quem a gente era. A gente adiciona camadas. Você não perdeu o Rafael que corria. Você ganhou o Rafael que ensina. Agora você é os dois. A sabedoria daquela criança de 6 anos nunca deixava de impressioná-lo. Ela via o mundo com uma clareza que adultos haviam perdido em algum lugar do caminho. O 6º mês desde a festa foi marcado por uma conquista pessoal de Rafael. Ele finalmente conseguiu caminhar do começo ao fim do...
Corredor principal do instituto sem muletas, sem apoio, apenas com seus próprios passos. Eram passos lentos, cuidadosos, nada parecidos com a corrida que ele antes considerava normal, mas eram seus passos, completamente seus. As crianças o aplaudiram. Célia limpou lágrimas discretamente. E Helena, sua pequena Helena, que havia mudado tudo, segurou sua mão e disse: "Viu? Eu disse que você conseguia. Sempre soube." Naquela noite, Rafael foi para casa e pela primeira vez em muito tempo, teve uma conversa real com seu pai. Não uma discussão, não um debate sobre valores. Apenas uma conversa. "Pai, eu sei que você está desapontado comigo. Que eu não sou o filho que você esperava que eu fosse depois do acidente." Marcelo suspirou, parecendo subitamente mais velho. "Não é desapontamento, Rafael. É medo. Medo de que você esteja se limitando. De que esteja escolhendo um caminho menor porque acha que não consegue mais o maior. Mas e se este não for o caminho menor?" Rafael argumentou. "Esse for apenas diferente. Você sabe quantas crianças passaram pelo instituto nesses 6 meses? 32. 32 vidas que estão melhores porque este lugar existe. Porque eu escolhi estar lá. Isso não vale tanto quanto fechar um negócio de milhões?" Marcelo não respondeu imediatamente. Finalmente, com a voz pesada, disse: "Eu não sei, filho. Honestamente, não sei. Mas talvez você esteja certo. Talvez eu é que tenha passado a vida medindo o sucesso com a métrica errada. Foi um começo. Não uma resolução completa, mas um começo. E para Rafael, naquele momento de sua vida, começos eram mais valiosos que finais perfeitos. O instituto prosperava. Rafael crescia. As crianças evoluíam. E tudo porque uma menina de 6 anos havia tido a coragem de invadir uma festa e pedir para um estranho dançar com ela. Às vezes, pensava Rafael, os maiores milagres começam com os menores gestos. Um ano depois da noite em que Helena invadira a festa dos Albuquerque, o Instituto Renascer havia se tornado irreconhecível da perspectiva física, mas absolutamente fiel à sua essência original. O que começara como um espaço humilde de 2 salas agora era um centro moderno, com instalações adaptadas, equipe profissional e uma lista de espera de crianças querendo participar do programa. Mas Rafael sabia que faltava algo. O instituto funcionava bem, ajudava muitas crianças, mas ele queria fazer mais. Queria expandir o alcance, criar um modelo que pudesse ser replicado em outras cidades, em outros estados. Queria que o que Helena havia começado com um ato de coragem se transformasse em um movimento. Foi Geraldo quem plantou a semente da ideia. Você já pensou em fazer um evento de lançamento oficial? O patriarca sugeriu durante uma de suas visitas ao instituto. Mostrar ao público o que vocês construíram aqui. Atrair mais investidores, mais parceiros. A ideia cresceu rapidamente. Não seria apenas um evento, seria uma celebração de tudo o que o instituto representava. E no centro dessa celebração, uma apresentação de dança das crianças, mostrando ao mundo que limitações físicas não significavam limitações de espírito. Célia ficou inicialmente hesitante. "Não quero transformar as crianças em espetáculo", ela disse. "Elas não são inspiração pornográfica para fazer adultos se sentirem melhor sobre suas próprias vidas. Não é sobre isso", Rafael garantiu. "É sobre mostrar a verdade, que seu método funciona, que essas crianças são capazes. E que com apoio adequado, quantas outras crianças poderiam ter as mesmas oportunidades?" Depois de muita discussão, Célia concordou, mas com condições. As crianças decidem se querem participar. Sem pressão, e a apresentação tem que ser autêntica. Nada de esconder as dificuldades ou fingir perfeição que não existe. Rafael aceitou todas as condições. Quando apresentaram a ideia para as crianças, a resposta foi unânime e entusiasta. Helena foi a primeira a levantar a mão. "Eu quero mostrar para todo mundo que a gente consegue dançar." Os preparativos para o evento tomaram 3 meses. Reservaram o auditório de um teatro municipal para a noite de gala. Convidados incluiriam médicos, empresários, autoridades e imprensa. E, mais importante, famílias de crianças com deficiências que poderiam se beneficiar do instituto. Enquanto as crianças ensaiavam a coreografia com Célia, Rafael lidava com a parte logística. Descobriu que tinha talento para organização e planejamento que nunca havia explorado.
Cada detalhe foi pensado cuidadosamente. Não queriam um evento que parecesse caridade condescendente. Queriam algo que celebrasse capacidade, não piedade. Mas conforme a data se aproximava, Rafael percebia uma tensão crescente em Helena. A menina que sempre fora tão confiante começava a demonstrar nervosismo. Ela errava passos que antes executava facilmente. Ficava quieta durante os intervalos, seus olhos perdendo um pouco do brilho característico. "O que está acontecendo, pequena?" Rafael perguntou certa tarde, sentando-se ao lado dela no banco do jardim do instituto. "Você está diferente." Helena ficou em silêncio por um longo momento, balançando as pernas que ainda não alcançavam o chão completamente. "Eu tenho medo", ela finalmente admitiu. "Medo de quê? Da apresentação?" "Não." Ela balançou a cabeça. "Medo de que? De que quando todo mundo ver a gente dançar, eles percebam que a gente não é tão especial assim, que a gente ainda é quebrado." Rafael sentiu o coração apertar. "Helena, olha para mim." Ele esperou até que ela erguesse os olhos. "Você se lembra da noite em que invadiu a festa?" "Claro. Você estava com medo naquela noite?" "Muito. Mas você foi mesmo assim." "Por quê?" Helena pensou. "Porque tinha que ir. Porque era importante salvar o instituto." "Exatamente", Rafael disse suavemente. "Você não deixou o medo te parar. E sabe por quê? Porque você é muito mais corajosa do que pensa. E não tem nada de quebrado em você. Você é diferente. E diferente é lindo. Você realmente